Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Meu Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus? Dão glória a Deus aí. Olha só. Obrigado, Luiz. Hoje é noite de Santa Ceia. E eu vou estar ministrando uma mensagem para você agora, com a ajuda do Espírito Santo. Que o inimigo, ele não quer que você entenda o tipo de mensagem que eu vou ministrar agora. Então ele vai trabalhar de todas as formas para tentar desviar a tua atenção. Às vezes uma pequena frase, uma pequena revelação que Deus vai entregar, Ele usa alguém para te chamar, para fazer uma pergunta, alguma coisa, ou faz você pensar em algo lá fora, suas preocupações do dia a dia, e ali você perde, de repente, uma pequena revelação que era a chave para mudar a história da tua vida. Então firma a tua mente agora, não permita que nada nem ninguém tire a tua atenção, porque Deus vai trazer chaves importantes aqui hoje. O pessoal da intercessão que estiver aí, por favor me ajude em oração, viu? Porque hoje eu vou estar revelando aqui, através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, vou trazer para você algumas estratégias que o inimigo tem usado para acabar, para destruir com muitas vidas. Então é o tipo de mensagem que ele não quer que você entenda, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está Adão? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: eu não, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com o teu povo, Pai. O povo que está aqui para ouvir a sua voz, Senhor. Entra agora, Senhor, com o poder da tua palavra, abre o nosso entendimento, fortalece a nossa mente agora para que nada nem ninguém venha tirar a nossa atenção, Senhor. E que através dessa palavra o inimigo venha a ser desmascarado na vida de muitas pessoas que estão aqui ou que estão acompanhando essa mensagem pela internet, Pai. Que em nome de Jesus, através dessa palavra, possa ficar claro alguns inimigos que têm nos afastado da tua presença, Pai. Me usa agora para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, a minha intenção aqui hoje é fazer você entender, como eu disse, com a ajuda do Espírito Santo, como que o diabo faz, ou por onde ele entra na nossa vida muitas vezes, quando ele quer nos separar de Deus. Quando eu falo nos separar de Deus, é quando ele quer atrapalhar a obra que Deus começou a realizar na nossa vida. E o primeiro obstáculo que Adão e Eva enfrentaram aqui, lá no início de tudo, ó, na criação do mundo, pasme você, é o mesmo obstáculo que nós enfrentamos até hoje, diariamente. E esse obstáculo que tem arrebentado com a vida de muitas pessoas até hoje, sabe qual é? O primeiro inimigo que nos afasta de Deus é o desejo pelo proibido.
o desejo por algo que Deus proibiu. A Bíblia diz que Eva olha para uma árvore e agora, porque ela está olhando demais para essa árvore, ela começa a se sentir atraída pelo fruto da árvore. Preste atenção nessa história aqui, entra na história comigo. Essa árvore aqui tipifica algo proibido por Deus. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Eram muitas árvores, somente uma, aquela que está no meio do jardim, nela vocês não tocarão. Não toquem, porque o dia que vocês tocar, certamente morrerás. Espiritualmente falando. Está cortando, né? Espiritualmente falando. Mas eles desejam. Então agora ela olha demais para aquela árvore, e porque ela está olhando demais, ela começa agora a sentir desejo de experimentar daquela árvore. E essa árvore aqui tipifica algo que foi proibido por Deus. Presta atenção aqui. Essa árvore pode ser alguém que Deus já disse para você se afastar, e você continua se aproximando dessa pessoa. Ou pode ser algo também, um lugar proibido, um lugar que Deus já disse para você, e aquele lugar não é para você, e você insiste em permanecer frequentando aquele lugar, que Deus já disse que não é para você mais. Afinal, as coisas velhas se passaram na tua vida, e agora a Bíblia diz que tudo se faz novo. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Diga glória a Deus. Então por olhar demais para aquela árvore, a Bíblia diz que ela começa a se sentir atraída pela árvore. E olha que interessante, ela sentiu o desejo de comer, de experimentar aquele fruto. Por que ela sentiu o desejo? Porque ela olhou demais para aquele fruto. Ei, entenda o que Deus está falando com você hoje. Cuidado aonde você tem colocado os seus olhos. Cuidado aonde você tem colocado os seus olhos. Porque daqui a pouco você vai começar a sentir desejo por aquilo que você está alimentando. A psicologia diz que nós seres humanos somos assim, pensamento, sentimento e ação. Eu penso primeiro, depois do pensamento vem um sentimento, e depois do sentimento vem uma ação, uma atitude da minha parte. Então se eu alimento demais um olhar, um pensamento, vai gerar um sentimento, desejo, vontade, e daqui a pouco eu vou estar colocando uma atitude em cima disso. Eu vou realizar talvez um desejo que está proibido por Deus. E esse não é um problema apenas de Eva. Esse é um problema que todos nós enfrentamos até hoje, o tempo inteiro. Qual, Danilo? O desejo pelo proibido. E nós vamos ver na Bíblia várias pessoas grandes, importantes, vários reis perdendo o seu reinado, perdendo o seu chamado, a posição que Deus os deu. Por quê? Porque desejaram algo que já havia sido proibido por Deus. Quantas pessoas hoje em dia, igreja, você vê por aí perdendo tudo que tem de mais valioso que alguém pode ter? Casais perdendo a família, casais perdendo um casamento, filhos perdendo a confiança dos seus pais, pessoas conceituadas perdendo a dignidade, a moral diante das pessoas, perdendo amigos, pessoas perdendo a própria saúde e consequentemente a vida, jogando fora talentos, ministério, chamado, tudo por algo proibido. Drogas, bebidas, prazeres imediatos. Quem está entendendo, diga amém. E quando você olha para esse tipo de situação aqui, você vai perceber que é exatamente dessa mesma forma que o inimigo age na nossa vida até hoje. O diabo não é tão inteligente, percebe que ele não muda o jeito de trabalhar. Nós aqui não estamos atentos ao que está acontecendo. Mas Deus trouxe você aqui hoje para abrir os seus olhos. Diga glória a Deus por isso. A maior parte dos problemas que nós enfrentamos hoje está ligado aos desejos que nós temos, aos desejos da nossa carne, desejo por aquilo que muitas vezes sabemos que é errado. Tanto que Deus disse para ele: vocês poderão comer de todas as árvores do jardim. E eram muitas árvores. Você percebe que nós temos muitas opções, mas eles insistiram. Ela insistiu a querer aquele fruto, a única árvore que Deus disse: apenas aquela você não toque. Sabe, igreja, eu falava com
o pessoal de manhã aqui, eu citei que eu atendo muitas pessoas e eu escuto muitas vezes a pessoa dizendo assim, que o desejo pelo proibido é algo mais forte do que eles. Isso é uma grande mentira, isso não é verdade. Eu falo para você, não é da boca para fora, eu falo por experiência própria, até porque eu já disse isso muitas vezes, sabe para quê? Para justificar as minhas fraquezas. Eu falo por experiência própria, eu sou um ex-dependente químico, eu tive 14 internação, 6 meses cada uma, usava muita droga, bebida, tudo que você pensar de errado eu já fiz nessa vida. E eu também usava esse mesmo tipo de justificativa, de argumento para justificar o meu uso de droga. Ah, mas é mais forte do que eu. Mentira. Eu afirmo para você com toda certeza que isso é uma grande mentira usada por nós, sabe para quê? Para justificar as fraquezas, os desejos da nossa carne. E vou te falar mais, a tentação, por maior que ela seja, ela é destruída imediatamente por um pequenininho não desse tamanho. Quando você fala não, quando você rejeita, logo então você começa a ganhar força. Diga glória a Deus. Porque está escrito, ó, de que maneira nenhuma, a Bíblia diz que de maneira nenhuma Deus não permitirá que a gente seja tentado além das nossas forças. Sabe o que é isso? Além daquilo que eu posso suportar. Aleluia. Deus pode permitir a tentação? Claro. Para que Deus faz isso, pastor? Para te provar. Como eu sempre digo, Deus prova. Você passou na prova, aí depois Ele te aprova. Ele prova para te aprovar. Então Ele permite a tentação, sim. Mas junto com a tentação, Deus já envia o escape. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o que está escrito: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, suportável. Mas Deus é fiel, aleluia, e não permitirá de maneira nenhuma que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação que Ele permite, Ele mesmo proverá, aleluia, o livramento para que vocês possam suportar. Aplauda Jesus. Que palavra maravilhosa, irmão. Isso aqui quebra todo argumento do diabo na minha mente. Deus sabe até onde você pode ir, meu amigo. Como eu digo para você aqui, o Deus que fez o teu ombro, Ele também fez a tua cruz. Ou melhor, o Deus que fez a tua cruz que você está carregando, Ele também fez o teu ombro. Ele sabe qual é o teu limite, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o quanto você suporta. Então não adianta, se você disser para mim que o seu desejo por sexo, por bebida, por droga, balada, seja lá o que for, se você disser que isso é maior do que você, é mais forte do que você, eu posso até acreditar. Mas se chegou a ser mais forte, eu vou falar para você com toda certeza. Sabe por que ficou mais forte? Isso se tornou mais forte do que você, pelo distanciamento que você teve de Deus. Ou melhor, pela proximidade que você teve disso. Você se aproximou demais. É mais ou menos assim: Eva olhando para a árvore, olha, longe demais, perto demais para resistir, longe demais para voltar atrás. Quem está entendendo? Vou falar isso aqui muito profundo, hein? Perto demais. A proximidade que você teve disso fez você se sentir mais fraco, então. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então não tem esse negócio. Então cuidado com a proximidade daquilo que é proibido. Uma hora ou outra você vai cair. Perto demais para resistir. Ela chegou perto demais para resistir, e depois que não resistiu, caiu. O que aconteceu? Longe demais para voltar atrás. E hoje nós estamos tendo aqui na Santa Ceia uma oportunidade de nos aproximar de Deus novamente, restaurar a nossa aliança, fortalecer a nossa aliança, vencer essa situação, e seja ela qual for. Outra coisa, muito pior do que o proibido, sabe o que é? É como as pessoas se comportam depois que elas são descobertas. Porque escuta o que eu vou te falar, não tem jeito, igreja, mais cedo ou mais tarde alguém acaba descobrindo. Sabe aquele negócio? Não existe crime perfeito. Não existe nada perfeito. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz,
Por que acaba descobrindo? Porque está escrito que de maneira alguma não existe nada em oculto que Deus não venha revelar. Então cuidado com isso. Você pode enganar. Deus está falando diretamente com alguém agora. Eu sinto isso no meu coração. Você pode enganar muitas pessoas, Deus está dizendo. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas Ele mesmo não permitirá que você engane a todos, a todo tempo. Uma hora a verdade chega, a vergonha vem. Então cuidado com o que Deus está falando. E se Ele está falando é porque Ele ama. Se Ele está corrigindo é porque Ele ama. E Ele está falando, ainda dá tempo. Você conhece a história. Acã teve um desejo pelo proibido. Deus já havia falado para ninguém do povo dele pegar nada que fosse de Jericó. E Acã desejou alguns tesouros lá. Ele pegou uma capa babilônica, a taça de ouro, de prata, alguns tesouros, e ele enterrou dentro da tenda. Ele enterrou na tenda dele. Ele escondeu dentro da tenda e ninguém estava vendo. Ou melhor, quase ninguém. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu vou resumir aqui, e por causa disso aí, você sabe que Israel perdeu a guerra para a cidade de Ai, que era uma cidadezinha desse tamanhozinho, passou vergonha. Muitas pessoas morreram por causa disso. Consequência. E ele escondeu por quê? Por que ele escondeu dentro da tenda? Porque tudo que é proibido precisa ser escondido. Você consegue entender isso? Tudo, isso aqui é uma grande revelação para nós. Tudo que é proibido precisa ser escondido. É por isso que ele escondeu. Danilo, como que eu sei que é proibido? É simples demais. É só você avaliar se aquilo que você está fazendo ou está pensando em fazer pode ser exposto ou colocado diante de todos. Se aquilo que você está fazendo ou está pensando em fazer pode ser exposto e colocado diante de todos, então isso é algo aprovado por Deus. Mas se não puder ser exposto, colocado diante de todos, tem algo errado aí. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Quer um exemplo? Algo que não entra na minha cabeça? Pessoa, por exemplo, que esconde. Não olha para o lado agora, você vai arrumar problema. Olha só para mim aqui. E não cutuca não, que daqui eu vejo tudo, hein? Uma coisa que não entra na minha cabeça. Pessoa que esconde o celular da esposa ou para o marido não pegar. Isso para mim não cabe. Não, no meu celular não. Como assim não? Não, fala a verdade. Você acha mesmo que Deus se agrada de um casamento desse? Claro que não, gente. Não existe isso. Ah, pastor, mas celular é minha privacidade. Queria vergonha na cara. Então vai morar sozinho, você e sua privacidade. Porque casamento é casamento, transparência é tudo. Aliás, é esse tipo de atitude e transparência que vai trazer a confiança entre o casal. Quer pôr senha? Põe senha, mas o marido, a esposa saber a mesma senha, pode usar a hora que quiser. Lá em casa é desse jeito. O celular que estiver mais perto eu pego. Às vezes o meu está no quarto, pego. O da minha esposa, já sei a senha, meu filho sabe. E outra coisa, no meu celular não tem nenhum grupinho arquivado que tem mensagens que o meu filho não possa ver, ou minha esposa não possa ver. Quem está entendendo? Sabe aquele ditado que diz assim: quem não deve, como é que é? Quem não deve, é desse jeito. Se as conversas que tem ali no meu celular não pode ser exposto, diante de todos, a minha esposa ou o marido não pode ver, irmão, tem coisa errada aí, tem coisa proibida aí, ponto final. Não entra na minha cabeça. É Bíblia, eu estou mostrando para você aqui na revelação da palavra. Então reveja hoje. Começa a mudar os seus conceitos. Começa a gerar confiança dentro do teu lar, para que você encontre a verdadeira paz, a harmonia dentro de casa. Primeiro inimigo que nós temos que enfrentar, o desejo pelo proibido. Segundo inimigo que nós temos que enfrentar, e que Adão e Eva também enfrentaram, o medo. Porque escuta o que eu vou te falar, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Como se pudesse se esconder de Deus, né? Deus chega no jardim: Adão, aonde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia que ele estava atrás da árvore?
Mas a pergunta de Deus aqui, entenda isso, não é uma pergunta: aonde você está, Adão? Deus não está querendo saber onde ele está geograficamente, o local. Deus sabe onde ele está. Essa pergunta aqui é para ele refletir espiritualmente. Aonde você está, Adão? Aonde você foi parar, meu filho? Falei para você não fazer isso. E quem sabe não é isso que está entrando no coração de alguém aqui hoje? Deus falando para você: aonde você está? O que você fez? Você lembra que você tinha prometido para mim? Aonde você está? Aonde você foi parar? De novo. Esse é um dos maiores inimigos que a gente tem, o medo. E perceba que com a chegada do pecado na minha vida, do proibido, olha só, é muito forte isso, gente. Uma vez que eu faço aquilo que é proibido, agora eu me escondo. Por quê? Porque vem o medo, medo do que possa acontecer. Em algumas traduções, Deus diz assim: e quem te ensinou a ter medo, Adão? E Deus está fazendo essa mesma pergunta para alguém aqui hoje. Quem te ensinou a ter medo dessas coisas? Quem te ensinou essas coisas, hein, Adão? Quem te ensinou a ter medo? Porque eu não fui. Olha o que Deus está falando para alguém: eu não fui, porque a minha palavra diz que o meu amor lança fora todo medo. Eu estou pregando para alguém aqui que você vive dizendo para Deus: eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo das portas não se abrir quando eu preciso, eu estou com medo de me tornar dizimista e o dinheiro faltar, eu estou com medo de casar, eu estou com medo de ter filho, eu tenho tanto medo, Senhor. Será que você consegue ouvir Deus falando com você aqui hoje, hein? Adão tentou se esconder de Deus, como se conseguisse esconder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E antes todas as coisas, não são algumas, está lá, todas as coisas estão nuas e patentes, claras, aos olhos daquele que um dia havemos de tratar, havemos de prestar conta. Ainda hoje, você percebe que nós continuamos enfrentando os mesmos inimigos lá do Jardim do Éden ainda, o desejo pelo proibido. E uma vez que eu faço aquilo que é proibido, vem o medo do que possa vir a acontecer depois disso. Você quer ver outro inimigo aqui? Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos dos dois se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira. Tem uma grande revelação aqui. E fizeram cintas para si. Preste atenção nisso aqui. Nós devemos ter muito cuidado quando nós olhamos para essa expressão, estavam nus, porque aqui não se trata apenas de estar sem roupa. À luz da revelação da palavra aqui, mais do que estar sem roupa, aqui está mostrando algo errado, que eles fizeram escondido, mas que agora está exposto. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção nisso aqui. Se Eva estava sendo tentada, então eu acredito pelo menos que ela deveria ter falado com Adão, sim ou não? Adão, eu estou sendo tentado, Adão. Eu estou olhando para aquela árvore lá todo dia. Tem uma cobra aí, uma jararaca, uma serpente, que todo dia fala para mim que não tem problema eu comer dela, não. Ela tinha que ter falado. Se não fala com Adão, fala com Deus. Todo dia à tarde Deus ia lá conversar com eles. Ô Senhor, está difícil, o Senhor falou para não mexer lá, mas eu comecei a olhar demais lá, e agora tem uma cobra falando para mim que não tem problema não. Dá uma escapadinha. Jararaca. Escute isso. Se você não confessa, por que eu estou falando que você tem que ter alguém de confiança? Alguém que você sabe também o que você vai falar, né? Alguém que tem algo de Deus para te entregar. Alguém que tem uma vida com Deus. Você deve falar. Eu costumo dizer, partilha, dor dividida. Partilha, dor dividida. Dor dividida, dor diminuída. O fardo fica mais leve. Nós somos uma panela de pressão. Todo mundo sempre sofre tentação. Nós estamos aqui o tempo todo, Se você não tiver alguém que você tem, que você tira a pressão da panela, uma hora você vai explodir. Quem está entendendo? Então pega isso aqui, para a sua vida. Se você não confessar a sua fraqueza ou a sua tentação, o inimigo vai fazer questão de expor o seu pecado diante de todos quando você cair. Não tem problema você confessar: estou sendo tentado. Ser tentado não é pecado, gente. Você ser tentado todo dia e toda hora, você não está desagradando a Deus. Isso faz parte da vida, porque senão Jesus é um pecador. Ele foi tentado, a Bíblia fala que ele foi tentado no espírito, na mente e no corpo.
ser tentado não é pecado. Nós somos tentados a todo momento. O pecado só se estabelece a partir do momento que eu cedo àquela tentação, que eu faço aquilo que eu sei que não agrada a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Depois do erro que eles cometeram agora, depois de fazer o que era proibido, olha o que eles vão fazer. Eles vão tentar consertar do jeito deles. Eles vão pegar folhas, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que eles vão pegar folhas de figueira para tentar cobrir a nudez que eles estavam. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo eu tentar consertar por conta própria aquilo que eu não tenho poder de consertar, aquilo que não depende de mim. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Eu não tenho poder de perdoar pecados. Ele está tentando agora consertar de uma forma que na verdade só quem pode fazer aquilo agora é Jesus, é só Deus. Danilo, mas eu não acredito nesse negócio que Jesus salva, sabe? O que eu acredito é que eu tenho que fazer o bem, ajudar o necessitado, tenho que fazer caridade. Isso tudo é maravilhoso. Se você é um cristão, saiba que isso não faz mais que a obrigação você fazer. Isso é obrigação do cristão. Ajudar o próximo, ajudar o necessitado, fazer caridade. E a verdade é que toda pessoa salva tem isso como característica natural de vida. Porque fazer o bem, eu vou falar, fazer o bem, ajudar alguém, fazer caridade por desencargo de consciência, só porque eu sei que eu fiz algo que está errado, isso aí é como pegar folhas de figueira para tentar esconder a minha nudez. E Deus não negocia isso não, irmão. É tentar eu tentar resolver um problema que só Jesus pode resolver. Entenda isso. Tem coisas que você é capaz de resolver. Tem perdão que você sim é capaz de liberar. É capaz de pedir. Tem mágoas que você pode trabalhar e tirar do seu coração. Mas existem coisas que só Deus pode tirar do teu coração. Não adianta. Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Não tente do seu jeito aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Deus está falando com alguém aqui. Para de usar a força do teu braço. Como por exemplo, tentar preencher um vazio da sua alma, ou camuflar talvez até um complexo de inferioridade que você tenta esconder atrás de droga, de bebida, de remédio. E a verdade é que nada disso pode te preencher. Porque se pudesse já tinha preenchido. E Deus está usando a minha vida hoje para falar para você: procure alguém de confiança, que te ama de verdade, que queira o seu bem, que pode te ajudar. De preferência, pessoa que já passou por isso e já venceu. E confesse a pessoa a sua fraqueza, a sua tentação. Peça ajuda. Você tem pastores. Diga glória a Deus. Peça ajuda, antes que o inimigo te derrube, te envergonhe depois. Expondo a sua nudez diante de todos, atrapalhando a obra que Deus tem para realizar na sua vida. Deus está dizendo diretamente para alguém aqui hoje: tira a sua mão, porque você já atrasou a minha obra demais. E se você continuar fazendo assim, você vai estragar tudo novamente. Você vai atrasar ainda mais o que eu tenho que fazer. Será que você não percebe que assim você me atrapalha? Deus está dizendo: você não precisa de nada disso. Você não precisa nada além da minha presença. Se você tem a minha presença, o Senhor está dizendo, você tem tudo que você precisa. Sabe, igreja, nós erramos muitas vezes por achar que nós somos capazes de consertar coisas com a força do nosso braço. Aquilo que você pode resolver, que está no seu alcance, resolva mesmo. Mas não tente fazer aquilo que só Deus pode fazer. Agora veja bem, nem tudo é Deus que faz. Agora eu vou falar de você. Nem tudo é Deus que faz. Tem coisa, por exemplo, que vai mudar a sua vida, que vai restaurar essa área aí da sua vida que você está precisando, que só você pode fazer. Tem coisa que vai restaurar a sua vida sentimental, restaurar o teu casamento, mudar a sua realidade financeira, que só você pode fazer. Tem coisa que vai fazer o teu ministério, o teu chamado voar como um foguete, para a glória de Deus, e que é só você que pode fazer. E você sabe o que Deus está falando com você.
Sua situação financeira, por exemplo, não é Deus que vai mudar, não. Deus está falando com alguém aqui, ó. Não é Deus que vai mudar a tua situação financeira. O papel de Deus, sabe qual é? Abrir portas para você, trazer oportunidades até você. Mas cabe a você saber aproveitar as oportunidades que Deus coloca na tua frente. Meu Deus. Deus vai abrir portas, Deus vai trazer oportunidades, mas cabe a você valorizar as portas que Deus abre para você. Tem gente que está precisando de uma porta aberta, Deus vai lá, por misericórdia, abre a porta. Sabe o que a pessoa fala? Isso aqui não gostei não, vai lá e fecha a porta. Está morrendo afogado, quer escolher a cor da boia. Afoga, trem. Quem está entendendo, diga amém. Quer saber o que vai mudar a sua realidade financeira? Primeira coisa, primeira coisa que você tem que fazer para mudar a sua realidade financeira, através de um posicionamento de fidelidade com Deus e com a obra dele. Isso é bíblico. Não vou nem insistir nisso aqui. Já cansei de falar. Paga para ver, faz o teste, Deus manda provar ele. Faz o teste. Segundo, através da maneira, sua vida financeira vai mudar através da maneira como você vai administrar o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos. O que você vai fazer com o recurso que Ele coloca na sua mão? Como que eu posso administrar, Danilo? Comece parando de gastar mais do que você ganha. Já vai ser um bom começo. Gastar menos do que você ganha. E depois, evite gastos desnecessários. Como que eu evito um gasto desnecessário, pastor? Comprando somente aquilo que for. É simples, né? É a gente que complica. Faça uma pergunta para você em tudo que você for gastar. Olha, isso aqui é vontade ou necessidade? Se for vontade, é desejo da carne. Agora, se for necessidade, pode até usar o crédito. Deus vai te honrar. Sabe por quê? A Bíblia diz, está escrito que Deus suprirá, não é algumas, todas as nossas vontades, é isso? Necessidades. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Mas a vontade, às vezes é coisa da minha carne. Deus está falando com alguém aqui. Sua vida sentimental, seu casamento, por exemplo, isso não é Deus que muda, você que vai mudar. Por exemplo, eu magoei minha esposa. Você acha que eu vou chegar lá no meu quarto agora, dobrar o meu joelho, chorar, pedir perdão para Deus e vai resolver? Claro que não. Tenta, depois você me fala. Porque eu falo para você por experiência própria, eu já fiz isso. Vai para o quarto, ora, Senhor, visita ela lá agora. Olha o tipo de oração. Toca no coração dela e faz ela agir como se nada tivesse acontecido. Cara de pau. Meu Deus. A última vez que eu fiz isso, o Espírito Santo me pegou, irmão. Sabe o que ele falou para mim na mesma hora? Levanta daí, seu cara de pau, porque eu já te perdoei faz tempo, Danilo. Agora vê se cria vergonha na tua cara. Vai lá e faz a tua parte. Faz aquilo que só você pode e deve fazer. Vai lá e pede perdão para ela. Não é para mim que você tem que pedir. Você não me magoou, você apenas me entristeceu. É ela que você magoou e é para ela que você tem que pedir perdão. As mulheres gostam, né? Mas é verdade, gente. Deus disse, você quer que eu atenda a sua oração? Eu vou atender. É mais ou menos assim, você faz a tua parte e eu faço a minha. Tenha humildade, levanta daí, vai lá. Ó, Deus falou, eu limpo o coração dela agora. Eu limpo, eu transformo a água em vinho. Diga glória a Deus. Ó, eu trago a alegria de volta, eu trago, mas vai lá agora. Tenha humildade de reconhecer o teu erro. É mais ou menos assim, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Deus é um Deus reativo, gente. Conforme você age, Ele reage. Sabe, irmão, tem coisas que só Deus pode, é só Deus que faz. Mas até as coisas que só Deus que faz, é muito forte isso aqui, ó. Até aquilo que é só Deus que faz, Ele faz conforme as nossas atitudes de arrependimento verdadeiro. Porque eu vou falar uma coisa para você: remorso não é arrependimento. Remorso também faz chorar. Remorso, a pessoa acha que fala que está arrependido, mas volta a fazer isso. Não teve arrependido, teve remorso. Remorso também machuca, faz chorar. Parece até que arrependeu. É mais ou menos assim, ó. Eu estou indo para Franca,
Ai, eu me arrependi de ir para Franca, mas se eu não paro o carro, onde que eu vou parar? Em Franca. Eu me arrependi? Não, estou com remorso de ir para Franca. Agora, se eu estou indo para Franca, eu estou indo para Franca, nossa, eu me arrependi de ir para Franca. Primeira coisa, eu paro o carro. Entendeu ou não? A Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento, ele vem com uma conversão. Segundo a Crônica 7,14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei seus pecados, eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Vou mudar a sua história. Mas se eu me arrependo de ir para Franca, a primeira coisa, eu parei o carro, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Se eu realmente me arrependo, eu paro o carro, eu pego o caminho totalmente contrário daquele que eu estava e sigo um novo caminho. Diga glória a Deus. Amém? Tem algo aqui que me chamou a atenção também, no versículo 12. Olha isso aqui, gente. Esse aqui é o rei. Gênesis 3, versículo 12. Então o homem disse: eu não, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Meu Deus, presta atenção nisso aqui, gente. Para quem que Adão está falando isso? Para Deus, gente. Quando Deus perguntou: você comeu da árvore por acaso que eu falei para você não comer? Sabe o que ele fez aqui? Isso aqui é muito grave. O que eu estou vendo agora é ele não assumir a responsabilidade do erro dele e colocar a culpa em duas pessoas. Primeiro na mulher, depois em Deus. Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Meu Deus. Ele não está assumindo. Ele poderia ter falado não. Ele falou: não, Eva, você comeu, mas eu não vou comer não, porque Deus já deu a palavra já. Mas agora, o que está acontecendo? Ele está querendo transferir a responsabilidade dele para a mulher e para Deus. Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, você não sabe o que faz, Deus. É forte, né, gente? Desde que o mundo é mundo, a gente tem esse defeito, ser humano. Transferência da responsabilidade. Você conhece o texto, você já leu, né? Aí Deus pergunta para a mulher: por que você fez isso, Eva? Eu não, foi a cobra. Cobra não fala, né? Senão já ia transferir também. Fala, né? Fala porque estava falando com Eva, mas falou, na verdade não falava. Ela falava na mente dela. A cobra olhava para ela e lançava, o Satanás lançava uma seta na mente dela. Então você percebe que desde que o mundo é mundo, a transferência da responsabilidade está aqui, ó. Então o terceiro inimigo que a gente enfrenta desde a criação do mundo, a transferência da responsabilidade, de assumir o nosso erro quando a gente erra. Às vezes eu atendo algumas pessoas e eu pergunto: por que você está sem dinheiro desse jeito, endividado? O que você fez para ficar desse jeito? O que você fez? A pessoa nunca assume que perdeu o controle. Ela sempre quer achar um culpado, ela transfere a culpa. Ai, pastor, é por causa da pandemia que a gente enfrentou. Ah, é por causa do fulano lá que está me devendo um dinheiro e não me pagou. Mentira, você emprestou porque você quis. Ei, fulano, você está contando com aquilo lá? Não, você se enrolou mesmo. Quando é casal, a gente sempre pergunta: mas por que vocês brigaram? Aí fica um transferindo para o outro. Por causa dele, pastor, que nunca me entende. O homem nunca entende a mulher, né? Aí o homem fala: não, é por causa dela, que é uma doida desesperada. E fica desse jeito, descontrolada, pastor. Tudo é eu, e aí fica um transferindo para o outro, ninguém assume a culpa. Se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer, gente, é transferir a culpa para outro. Mas Davi era um homem diferente, né? Você conhece essa história? O dia que Davi viu Betseba tomando banho da sacada, Davi manda chamar ela, ele passa a noite com ela e ela engravida. Porque, eu vou falar, irmão, o pecado ele sempre traz a consequência. E para tentar esconder o erro dele, olha o que ele faz. Para tentar, ele vai e faz algo que Deus já havia proibido. Ele sabia que era proibido. Aí quando ele fez, a primeira coisa veio o quê? O medo. Você consegue ver Davi entrando dentro da mensagem que eu estou pregando aqui agora? Ele olhou demais. Quando ele olhou demais, ele começou a desejar a árvore chamada Betseba.
Ele começou a desejar, cuidado onde você põe o seu olho. Aí agora ele vai e faz o proibido. E quando ele faz o que é proibido, primeira coisa que veio, o medo. Porque tive medo, me escondi. Para tentar esconder o erro dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá e mandou matar um dos melhores amigos dele, que era o esposo da mulher. Ele foi lá e manda matar a mulher, porque agora a mulher engravidou. Você conhece a história. Davi acha que está tudo certo. Quando ele manda matar o marido dela, sabe o que ele está fazendo aqui? Meu Deus, entrou dentro da mensagem, ó. Ele está pegando folhas de figueira e tentando tampar uma nudez que somente Deus pode fazer. Ele está tentando fazer algo que só Deus pode fazer. Só Deus poderia perdoar Davi. E aí sabe o que Deus faz? Você conhece a história? Deus envia um profeta lá no palácio, um homem chamado Natã, lá no palácio para falar com Davi. Deus manda o profeta ir lá e falar contra o pecado que ele havia cometido. E como Natã não era bobo, ele pensa, eu preciso contar uma historinha para Davi, afinal ele é rei, e se eu falar contra o pecado dele, eu posso perder minha cabeça. Então eu vou fazer assim, eu vou contar uma historinha para ele, fazer ele entender claramente o que ele fez. Aí Natã chega lá e começa a falar, olha Davi, eu estou com um problema muito sério aqui no reino, e eu preciso da sua opinião, rei. Então ele pode falar, Natã. Ele falou, é o seguinte, aqui no reino, aqui no bairro, aqui no reino tem um homem que ele tem só uma ovelhinha. Ele só tem uma ovelhinha no pasto dele. Tem outro homem aqui que tem mais de 100 ovelhinhas, tem muitas ovelhas. A hora que ele quiser ele tem ovelha. Aí chegou um viajante para passar a noite lá na casa desse homem que tem 100 ovelhas. Sabe quem é esse viajante aqui? O Satanás, o visitante, viajante, vindo na mente dele, fazendo ele lá na sacada, olhar Betseba. Então o viajante chegou. Olha a historinha que ele contou, a parábola. Aí o visitante, aí agora para servir o visitante, ele mandou pegar a única ovelhinha que aquele homem tinha, para servir, para fazer a vontade do visitante, do viajante. Na mesma hora Davi se levanta do trono. Quem assistiu a série aí? Davi se levanta bravo, revoltado. Ele fala, o que você está me dizendo? Isso é um absurdo. Eu não aceito isso. Esse homem deve morrer, esse pilantra. Quem é esse homem, Natã? Eu de medo de perder a cabeça. Se fosse eu, o senhor tem um espelho aí? Não posso falar. Mas Natã, cheio da autoridade de Deus, sabe o que ele fala? Esse cara é você, Davi. Esse homem é você. Davi cometeu um pecado horrível de adultério, em seguida um de assassinato. Mas você consegue acreditar que é o único homem da Bíblia que é chamado pelo próprio Deus de homem segundo o meu coração? Sabe por quê? Porque Davi era o tipo de pessoa que, apesar de ter os seus erros, como todo mundo tem, ele tinha arrependimento verdadeiro. Davi não transferia, meu Deus, não transferia a responsabilidade, dos erros dele para ninguém. Quando Natã fala isso para ele, a Bíblia diz que na mesma hora, Natã conta essa história, Davi cai de joelho, e ele diz de imediato, ele se arrepende e fala assim, eu pequei, Natã. Ele começa a chorar e fala, eu errei, Natã. Olha a humildade de Davi, ele era rei, ele poderia falar, fecha a tua boca e sai daqui agora, se você não quiser perder a cabeça, e morreu o assunto. Mas quem tem temor, irmão. Quem não tem, não adianta. Ele não tenta justificar ou transferir a culpa para ninguém, nem para a mulher. Mas ela me tentou. Não, ele não tenta. E Davi fala, sabe o que? Senhor, dá-me um coração novo e uma vida nova. Davi se arrepende na mesma hora. Aí eu pergunto para você, como que nós vamos mudar de vida, igreja, se a gente está sempre arrumando um culpado para os nossos erros? Como que a gente quer que Deus transforme todas as áreas da nossa vida, se a gente está sempre transferindo, tentando achar um culpado para os nossos erros? Eu venho aqui essa noite dizer para você, nós precisamos nos humilhar a Deus, sabe, nos render, nos converter de verdade. Tem que falar como Davi falou, lá no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga glória a Deus. Aí no versículo 11 ele finaliza dizendo assim, não lances fora de mim a tua presença, e faça o que o Senhor quiser, só não retire de mim o teu espírito.
fruto que você não pode perder na sua vida, se tem uma coisa que você não pode perder, irmão, é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo aqui, em outras palavras? Senhor, me dá um coração novo, me dá uma vida nova. Eu quero ser diferente. Eu errei, mas eu assumo o meu erro. Eu quero ser diferente. Recapitulando aqui então, para você não esquecer, os nossos maiores inimigos que nos afastam de Deus e que atrapalham a obra de Deus a ser realizada na nossa vida. Primeiro, o desejo pelo proibido. Segundo, o medo ou a omissão. Terceiro, a tentativa de resolver as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço, tentar achar que ninguém, tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Quarto, transferência da responsabilidade. E tem a última coisa aqui que eu quero falar para vocês, vocês estão encaminhando para o final. Tem um negócio aqui que o ser humano carrega muito com ele, a tal da inveja. Vou nem perguntar quem tem aqui, não. Uma inveja santa, vai. Uma inveja santa, quem tem inveja santa? Responde aí só para você. O que você está querendo dizer, pastor? Sabe quando você posta, só para você entender se você tem ou não tem. Sabe quando você posta algo lá no Facebook, está atrasado já, lá no Instagram? E aí tem você vai olhar no outro dia, tem 1 ou 2 comentários só. Aí outra pessoa posta a mesma coisa, aí você olha lá, tem 115 comentários. É mais ou menos isso. Parece que a história de Caim e Abel vem se repetindo também desde aqueles tempos. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Para de querer comprar algo ou fazer algo fora da sua realidade, só porque você conhece alguém que fez, ou alguém que tem, ou alguém que comprou. Está cheio de gente endividada, sabia disso? Não é o teu caso não, aqui não tem ninguém assim não, mas lá na internet eu tenho certeza que tem alguém me ouvindo aqui agora. Está cheio de pessoas que estão endividadas, sabe por quê? Porque compra aquilo que não precisa, e às vezes até o que não pode, para pagar com dinheiro que não tem, e para mostrar pior, para mostrar para quem não gosta, para fazer fusquinha, para falar eu também tenho, e depois que fica endividado, sabe quem leva a culpa? Coitado não, o Satanás. Não é coitado não, mas quem leva a culpa é ele. Ai pastor, o devorador entrou na minha vida, o devorador me pegou, e olha que eu sou dizimista, hein? Eu nem sei como que ele entrou. Mas quem falou para você que isso é devorador, irmão? Quem falou para você que é demônio, gente? E vou falar mais para você, você pode ser dizimista fiel, ofertante, todo culto, mas se você não souber administrar o teu dinheiro, isso aqui não tem nada a ver não. Se você não souber administrar o seu dinheiro, se você não controlar o seu dinheiro, nunca vai render, irmão. Isso aqui é questão de matemática, é questão de lógica. Eu nunca vi o diabo comprar nada, gente. Que conversa que é essa que o devorador entrou na minha vida? Vamos criar vergonha na nossa cara. Eu nunca vi um Satanás, uma entidade maligna, espiritual, pegando um cartão, fazendo piques. Você quer saber quem que é o tranca-rua, o devorador, o demônio que está acabando com a sua vida financeira? Vou te dar uma revelação aqui. Hoje, a hora que você chegar na sua casa, meu Deus, vou falar. Pega a fatura do cartão de crédito lá. Aí você olha lá em cima, do lado esquerdo, assim ó. Lá em cima, está em negrito. Um pouquinho mais escuro. Lá está o nome do demônio que está acabando com a sua vida financeira. Tem até o endereço, o CPF dele lá, o CEP, está tudo lá. Você está rindo? Cuidado, hein? Tomara que você esteja rindo de alguém, não de você. Olha para cá. Meu Deus, diga glória a Deus. Mas sabe o que é melhor do que tudo isso que eu estou falando? O melhor de tudo isso é que, apesar dos desejos proibidos que a gente tem, apesar do medo de tentar esconder as coisas, apesar da tentativa de resolver sozinho aquilo que só Deus pode resolver, apesar de transferir muitas vezes a responsabilidade do nosso erro para outros, apesar da inveja que às vezes temos, Deus, Ele permite a consequência dos nossos erros nos alcançar, mas Ele também não nos deixa sem cobertura. Sabia disso? A misericórdia de Deus sempre nos alcança.
Você sabe que a consequência de Adão e Eva veio. Sabe o que aconteceu? Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. Mas antes de expulsar, veja isso, versículo 21, diz assim, ó: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Olha aqui para mim, estou finalizando. Para que Deus tapasse a nudez de Adão e Eva, foi preciso acontecer o quê? Diga assim comigo: um sacrifício. É muito forte isso aqui, hein? Santa Ceia, presta atenção no que eu estou falando. Precisou acontecer um sacrifício. Um animal puro precisou morrer. Um cordeiro puro precisou morrer. E Deus tira eles agora do jardim do Éden, mas ao mesmo tempo Deus vai dar cobertura para eles. Diga glória a Deus. Às vezes nós podemos até ser retirados do lugar que a gente está, sabe? Do lugar que gostamos de estar. E não é porque Deus ou as pessoas são ruins, não. E sim pelas nossas próprias escolhas erradas. Muitas vezes é consequência da nossa desobediência, da nossa falta de posicionamento. Mas escuta o que eu vou te falar, igreja: ainda que isso aconteça, uma coisa é certa: Deus nunca nos deixará sem cobertura. A consequência virá, não tenha dúvida disso, mas a cobertura do Senhor sempre vai permanecer sobre nós. Aquilo que eles tentaram esconder com folhas de figueira, olha só, Deus vai fazer agora com a morte de um animal, um cordeiro puro. Diga glória a Deus. Esse animal aqui, esse cordeiro puro que morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva, do pecado deles, tipifica, sabe o que? A pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Um animal puro, inocente, precisou morrer para que o pecado e a nudez do homem fosse coberta. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19. Eu encaminho para o final aqui, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão, que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Diga glória a Deus. Por isso que Jesus, o próprio Deus, Ele se fez homem, ó, limitado. Ele se fez homem e Ele habitou entre nós aqui na terra. Vou explicar isso aqui para você. Por quê? Porque por um homem o pecado entrou na terra. Por isso que outro homem que vem agora precisa tirar o pecado do mundo. Ele precisava ter a mesma capacidade mental do primeiro Adão, as mesmas limitações carnal do homem que permitiu a entrada do pecado. E se não fosse assim, não teria justiça. Salmo 89 vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo, mas misericórdia e compaixão vão adiante dos olhos dele. E eu termino te dando esse último entendimento aqui, ó, e lendo para você isso aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Pessoal do louvor, pode subir por favor. Olha só: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, gente, presta atenção nisso aqui, não é para quem empatar, aleluia, não é para quem perder, é ao que vencer. O que vai acontecer? Darei, olha isso, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Você consegue entender isso aqui? Os vencedores vão poder comer da árvore da vida que está guardada lá no meio do jardim de Deus. Por causa de Adão nós perdemos o direito de ter acesso a essa árvore, mas em Cristo, na palavra, nós recebemos de novo, novamente, a oportunidade de se alimentar, de ter acesso à árvore da vida. Você está alimentando hoje aqui, sabe do que? Da árvore da vida. Sabe quem é a árvore da vida do meio do jardim de Deus? Jesus, a palavra de Deus. Por causa de Jesus, o segundo Adão, você tem agora a oportunidade de se alimentar da árvore da vida. Diga glória a Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra no seu coração. A palavra que está sendo pregada é para todos que estão aqui, mas a verdade é uma só. O efeito dessa mensagem, infelizmente, não é para todo mundo. Por que eu estou falando isso para você? Porque todo mundo que está aqui está ouvindo a palavra, mas não são todos que estão recebendo a palavra.
Por quê, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Quem recebe a palavra, Danilo? Quem que recebe? Aqueles que ao entender o que Deus está dizendo, vai tomar um posicionamento diante daquilo que Deus está falando. Esse então vai experimentar o efeito dessa palavra. Aqueles que praticarem aquilo que Deus está falando para fazer, ou aquilo que Deus está falando para deixar de fazer. Ou seja, quem vai experimentar o efeito dessa palavra a partir de hoje, daqui para o final desse ano, é aquele que se afastar dos desejos proibidos. Quem vai experimentar o efeito dessa mensagem é aquele que parar de querer resolver as coisas do seu jeito, sozinho, com a força do braço. Aquele que não tentar esconder as coisas, até porque Deus está vendo tudo. Quem vai experimentar o efeito dessa palavra é aquele que deixar de lado a inveja. Esse sim vai experimentar o efeito dessa palavra. Que daqui para o final do ano de 2024, já estamos praticamente no final, né? Que seja um tempo de recomeço, que seja uma nova história, que seja um divisor de águas da tua vida. Pega essa palavra hoje, coloca no teu coração, corrija aquilo que precisa ser corrigido. Você sabe o que Deus está falando. Faça o que precisa ser feito. Deixa de fazer aquilo que Deus está falando para deixar. Fica de pé no seu lugar, por favor. Fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Hoje a palavra falou com você. E você que decide recomeçar uma caminhada, mas uma caminhada diferente com Jesus Cristo. Você que decide assumir um compromisso sério, não com um homem, não com um pastor, não com uma igreja, mas um compromisso sério com o próprio Jesus. Esse é o teu momento, é você e Ele agora. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, começa a se quebrantar. Porque quem age nessa igreja é o próprio Espírito Santo. Você pode sentir a presença dEle aqui no começo, a visitação de Deus. Aqui nós não vivemos de movimento, não. Então se você está ouvindo a voz de Deus falar com você hoje, não endureça o teu coração. Deus tem um novo tempo para você. A palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Deus tem um novo tempo para você, para a sua família. Deus tem um novo tempo para o seu ministério, para a tua área profissional, sentimental. Você que de repente fez algo que te afastou de Deus, devido a uma escolha errada, uma decisão errada, precipitada que você tomou, mas você deseja muito se reconciliar com Ele hoje. Se você sente que esse é o momento de se entregar, irmão, você está tendo esse momento agora, você está tendo essa oportunidade de recomeçar uma nova vida com Ele. Ainda que você já tenha uma aliança com Ele, restaura, fortalece a tua aliança hoje. Começa uma nova caminhada com Jesus. Você está tendo essa oportunidade agora. É só você e Ele. Eu vou selar esse momento agora, orando pela tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje é noite de Santa Ceia, Senhor. Dia de recomeço. Recomeço e de aliança com o Senhor, Pai. De comunhão dentro de casa, sem intriga, sem contenda, sem discórdia, sem confusão. É dia de selar um compromisso com o reino do Senhor, Pai, com a tua obra. Nós cremos que o Senhor tem uma nova história para nós, Pai. Abra tua boca agora e vai falando com Ele. Diga para Ele: Senhor, apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor hoje, de ser fiel a Ti até o fim, Senhor. Eu não vou mais fazer a minha vontade da carne, não, mas que seja feita a tua vontade em mim a partir de hoje. Eu te peço, Senhor, sela esse compromisso agora. Ouça a oração dos teus filhos, Pai. Nós fazemos um compromisso com o Senhor essa noite. Essa noite de Santa Ceia, nós fazemos um compromisso de não nos afastar, de nos afastar de todos os desejos proibidos que o inimigo colocar na nossa frente, Pai. Fazemos um compromisso de parar de tentar resolver as coisas com a força do nosso braço, de não tentar esconder nada, até porque o Senhor está vendo tudo, Senhor. Nós vamos assumir o nosso erro, não vamos mais transferir a responsabilidade das nossas escolhas erradas para ninguém.
vamos deixar de lado a inveja, tudo isso porque nós queremos experimentar o efeito dessa palavra. Ajuda, Senhor, começa a falar para Ele agora das suas fraquezas. Você está aí diante da grandeza de um Deus Todo-Poderoso, diante da tua grandeza. Adore ao Senhor. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Peça isso para Ele. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Abra a porta do seu coração, convida Ele para entrar hoje. Mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça a morada. E eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. E eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Diga isso para Ele, E igreja. eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Nessa mesma comunhão, pode sentar nesse momento.